Jesus propõe, vamos para um retiro, vamos ter um momento de descanso. Eu me lembro do início do ministério, ainda muito novo, cheio de pique, de gás e de muita fantasia na cabeça, quando nós estávamos num grupo de pastores e começou-se a discutir se a gente tinha que ter uma folga semanal ou mesmo férias. Eu lembro que um falou, o diabo não tira férias. Aí um mais velho falou, é por isso que está estressado do jeito que está. Né? E a gente só riu daquilo, achando que era mera piada, mas levou muito tempo para entender a sabedoria daquele conselho, a necessidade de descanso. Jesus reconhece e tira essa turma para um descanso. Mas quando ele faz isso, o versículo 32 diz que enquanto eles saíram para um lugar deserto à parte de barco, o verso 33 diz que as pessoas reconheceram, viram aquele grupo, né, saindo de fininho e começaram a correr pela margem. Enquanto eles atravessavam o canto superior lá do Mar da Galileia, o povo vai correndo, espalha notícia, um vai contando para o outro pela margem. E quando Jesus desembarca, a multidão está lá de novo. Tipo, nós ainda estamos aqui com todas as nossas necessidades. É nesse momento que Jesus tem compaixão deles. Reconheçam como ovelhas que não têm pastor. Ele não está falando apenas desse novo momento onde ele desembarca, mas era a forma como ele olhava para aquela multidão. E agora Jesus está diante de um dilema. Qual o dilema? Se ele preservar o descanso dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ele vai ter que sacrificar a necessidade da multidão. Se ele decidir atender a necessidade da multidão, ele vai sacrificar o retiro e o tempo de descanso. Aparentemente, não havia como conciliar as duas coisas. Mas o que há muitos anos Deus me fez entender nesse texto e tem norteado nossa forma de trabalho, é que logo depois de demonstrar a compaixão por serem como ovelhas que não têm pastor, a Bíblia diz que Jesus passou a lhes ensinar muitas coisas. Isso não fala apenas do que ele lhes disse, do que ele lhes comunicou naquele momento. Mas eu creio que, em especial, o que aconteceu e o relato que nós temos é o que eu chamaria de a parte principal do ensino. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. E de alguma forma, ao olhar para esse texto, eu não vejo apenas o milagre da multiplicação de pães. Eu vejo Deus oferecendo solução para algo. E o que eu e você precisamos ter em mente, né, é que o nosso coração, a nossa forma de pensar tem que se alinhar com a mente de Deus. Deus deseja que o seu reino cresça e se expanda em toda a terra. A Bíblia diz que ele deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós começamos a pensar com a mente de Deus, nós não podemos simplesmente olhar para a igreja como um clube e dizer, eu já cheguei, estou dentro, estou desfrutando, não faço questão que mais ninguém entre. Porque a nossa missão é trazer aqueles que ainda não foram ganhos, né, para o Senhor Jesus. E nós precisamos desse tipo de mentalidade. Não podemos, de forma alguma, pensar diferente ou nos acomodar. Não podemos simplesmente dizer, tá bom, porque fomos alcançados, quando muita gente ainda não foi. Isso reflete, mere simplesmente, se pensamos diferente, né, reflete mere simplesmente o nosso egoísmo, a nossa carnalidade e a nossa imaturidade espiritual. Quando meu filho Israel tinha em torno de 5 para 6 anos, Alice é 3 anos mais nova do que ele, então eu lembro que nós estávamos numa conversa lá em casa e eles acabaram de alguma forma se envolvendo nela. Kelly e eu, depois temos os 2 filhos, começamos a cogitar a possibilidade de adotarmos mais uma criança. Enquanto estávamos naquela conversa, eu me lembro de um dia o Israel ter se manifestado. Ele até hoje não gosta muito que a gente fala disso, porque ele diz que sente vergonha. Eu digo, filho, você é uma criança, né? E você não tem que se cobrar pelo comportamento de uma criança. Mas ele em algum momento olhou para a gente e disse, mais um? Para dividir o tempo e a atenção de vocês? De jeito nenhum. Tipo assim, ele dizendo, da minha parte eu voto contra, né? Porque o voto era totalmente interesseiro, né? Eu não quero dividir vocês com ninguém. E muitas vezes nós temos, apesar de adultos cronologicamente, nós temos essa mesma imaturidade, esse mesmo ato de egoísmo infantil quando se trata do assunto da nossa fé. Quando nossa igreja ainda estava no começo e reuníamos no prédio da Água Verde, eu lembro assim, logo, estou falando do início mesmo, do primeiro ano, eu lembro de uma senhora que chegou e ela falou, pastor, deixa eu dizer uma coisa, eu vim de outra igreja para cá, porque a igreja que eu estava era muito grande, eu não gosto desse negócio não. Eu vim para cá porque vocês são pequenos. Eu falei, mas nós não vamos permanecer pequenos. Ela, Deus o livre, pastor. Deus livre a gente desse negócio.
E eu olhava para aquilo, eu sou meio gaiato, brincalhão, mas eu comecei a achar o tom da conversa e falei, isso não é brincadeira. Ela falou, pastor, esse negócio de igreja grande não dá não. Nós temos que ser assim, ó, tipo uma família, nada muito exagerado. Ela falou, na real, se dependesse de mim, a gente podia assim, cada um que se converte, nós já damos um tiro na cabeça, mandamos para o céu, vai logo para a glória, mas não fica enchendo aqui para, sabe, incomodar. Eu estou olhando e pensando, a brincadeira já está sem graça demais. Mas para meu susto, eu percebi que ela não estava brincando. Ela mesmo para e diz assim, mas o problema é quem ia ficar matando, né? Porque esse não ia entrar depois. Eu estou pensando, dizendo, isso não está acontecendo, não está acontecendo na minha frente, não está acontecendo comigo. Bom, para resumir a história, sem querer tocar terror em nenhum de vocês, né? Ela foi a primeira ovelha da igreja que eu enterrei. Foi a primeira que foi embora. Então pense bem, antes de decidir atrapalhar os planos de Deus para a expansão do reino aqui na terra. Nós precisamos, não que eu esteja tocando terror, e nem que eu matei. Isso foi entre ela e o Criador. Mas a situação de fato aconteceu, a gente está tentando rir em cima disso, mas algo que eu e você precisamos entender é que nós precisamos de uma mentalidade de crescimento, ela é bíblica. Mas para que o crescimento seja possível e não só aconteça, mas aconteça de forma sadia, nós precisamos entender os trilhos, os princípios e os mecanismos do reino de Deus. O tema da minha mensagem hoje é assentando-se em grupos. Quando Jesus, antes da multiplicação de pães, decide sentar toda essa multidão, ele está fazer com que eles se assentem em grupos, ele está nos ensinando uma verdade importante. Uma verdade que é apresentada em outros lugares da Bíblia. Se você quiser ler com calma depois, Êxodo capítulo 18, a Bíblia diz que quando Moisés sai do Egito com a nação de Israel, rumo à terra prometida, só dos homens de 20 anos de idade para cima, alistados no exército, eram mais de 600 mil homens. Acredita-se que se você pensar em termos de família, nós teríamos no mínimo 3 milhões de pessoas. Ou seja, nós estamos falando de pelo menos uma Curitiba e meia. Agora, era gente demais. E o capítulo 18 diz que Jetro, sogro de Moisés, quando vem visitá-lo, percebe que desde a manhã até a tarde, ou seja, o dia inteiro, de sol a sol, Moisés ficava atendendo o povo. Ele dizia, o que é que você está fazendo? Não, é que eles têm as suas causas. Eles vêm para mim, para eu aconselhá-los, orientá-los, para eu julgar as situações. E o Jetro simplesmente olha para ele e diz, você vai se matar e matar o povo se você continuar fazendo isso. Ele simplesmente diz, olha, consulta a Deus e vê se ele dá o aval. Mas ele diz basicamente o seguinte, representa o povo diante de Deus. Ele está dizendo, você como líder é quem tem a maior responsabilidade de orar em favor desse povo e representar o povo perante Deus. Depois disso, seu segundo e principal papel, ensina-lhes os estatutos e as leis, o caminho onde eles devem andar. Se você tem um ensino coletivo, eles podem fazer um filtro de aplicação pessoal diante daquilo que vai surgindo. Então, os que vão te procurar são apenas aqueles que têm dúvidas em relação a algumas coisas. E não que cada um vai ser ensinado no mano a mano, pessoalmente, por um único líder. Em outras palavras, já está dizendo que isso nunca vai funcionar. E basicamente nós temos um princípio de gestão e de administração envolvido aqui. Mas ele diz, para que o povo possa ter acompanhamento, ainda assim, eu oriento você a fazer da seguinte forma. Jetro diz para ele, estabelece chefes de 10. Cada 10 pessoas, um grupo de 10, terá um líder. Ele diz, levante líderes de 50. Isso significa o quê? Ele está falando de uma cadeia de comando, de uma hierarquia, de uma rede de supervisão. Cada 5 líderes de 10 com seus grupos serão acompanhados por um líder de 50. Ele diz, coloque líderes de 100, líderes de 1000, né? E aquilo, obviamente, tem o aval de Deus, porque Moisés implementou isso. E ele diz para Moisés, apenas a causa difícil vai chegar a você. Então, vai existir um filtro. Aquilo que você já ensinou e as pessoas sabem como agir, elas não procuram atendimento. Quando procurarem, ele procura para o seu líder de 10. Se ele tiver dificuldade, ele pede ajuda para o de 50, que pede para o de cima, que pede para o de 5. Se for muito complicado, chega em você. E basicamente, quando nós decidimos trabalhar em células, não é apenas porque vemos na Bíblia o princípio de igrejas nas casas, mas estamos somando e aplicando diversos princípios. Então, por exemplo, eu me lembro alguns anos atrás de uma situação em que
um casal de uma célula foi buscar ajuda com os líderes ali, né? O líder e o líder em treinamento. E eles não sabiam lidar com aquilo. E eles pediram ajuda para o supervisor. O supervisor falou, olha, não sei o que responder e como aconselhar diante disso, mas vou pedir ajuda para o nosso supervisor, que pediu ajuda para o pastor daquela rede, que chegou para mim e disse, eu preciso que você também me ajude a ajudá-los. Resumindo, nós botamos 7 casais dentro de uma sala. Falei, vou responder eles e todo mundo, que qualquer outra próxima situação que surgir. E trabalhamos toda aquela questão juntos, né? Por que eu estou falando isso? A única forma de pensarmos um desenho de igreja, onde as pessoas conseguem ser atendidas e ao mesmo tempo a gente não leve os obreiros ao limite da exaustão, é entender essa inteligência de gestão bíblica. Quando a Bíblia diz que Jesus não apenas os fez sentar em grupos, mas os fez sentar em grupos sobre a relva verde, isso para mim fala muito, né? O Salmo 23, que é uma das grandes referências de pastoreamento, para a gente olhar Deus como o modelo do pastoreamento que exercemos, diz o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Conduz-me aos pastos verdejantes. Relva verde aqui, né, está associado a essa ideia de cuidado e da alimentação. Aliás, a discussão por trás da multiplicação de pães acontece porque Jesus é abordado pelos discípulos e diz, está ficando tarde, daqui a pouco vai escurecer, essa turma precisa de tempo porque não tem comida para todo mundo num lugar só. Alguns têm que ir pelas vilas, pelas aldeias, alguns vão ter que andar mais atrás de ter onde comprar. E Jesus vira para eles e diz, dai-lhes voz de comer. Em outras palavras, ele está dizendo, assumam a responsabilidade. A multidão não tem que ser dispersada, eles não têm que garantir alimentação por conta própria, vocês precisam assumir a responsabilidade. É possível alimentar a multidão. E obviamente nós temos Jesus operando o milagre, mas se não houvesse essa gestão, o milagre ainda assim se transformaria numa confusão. Eu imagino Jesus multiplicando pães. A Bíblia diz, eram 5.000 homens, outro evangelho diz, fora mulheres e crianças. Então, nós não sabemos exponencialmente o tamanho da conta, mas eu imagino aquela multidão rodeando Jesus para pegar comida. As primeiras camadas, os primeiros círculos que estão conseguindo chegar perto, eles iam pegar e comer pão, como diziam os antigos, até o umbigo virar para fora. Iam se fartar, mas os de longe não iam comer da mesma forma. Só que, assentando-se em grupo, a Bíblia diz, todos comeram. E todos se fartaram. Todo mundo comeu tudo que precisava comer. Quando você pensa num modelo de pastoreamento, onde as pessoas tentam chegar numa única pessoa e tudo é centralizado, nós temos a mesma dificuldade. Quem consegue furar o bloqueio, quem consegue por alguma forma se aproximar, recebe mais, os que estão distantes não. E nós precisamos entender um princípio bíblico. Isso que Jetro orientou Moisés, nós vemos a réplica disso no Novo Testamento, em Atos, no capítulo 6. A Bíblia diz, já no versículo 1 de Atos capítulo 6, que por se multiplicar o número dos discípulos, né, ou seja, era justamente pelo crescimento da igreja. E onde existe crescimento, gente, nós vamos ter problema, ou desafios e necessidades de ajustes. Quando a família cresce, né, nós precisamos de ajuste, muda tudo. A chegada de cada novo filho, de cada nova criança, muda, exige adequações. Mas essas adequações são importantes, elas permitem que a gente siga como família, não só crescendo, mas sem que necessariamente a gente precise viver nenhum grande problema. Quando a família começa a aumentar, e nas sábias palavras do meu filho, chega mais alguém para dividir o tempo e a atenção, isso pode gerar desconforto. E o verso 1 de Atos 6, diz que por se multiplicar o número dos discípulos, algumas viúvas começaram a ser esquecidas na distribuição diária. Era a distribuição de alimento. Era muita gente. Os apóstolos não estão dando conta de atender todo mundo. Tem gente ficando para trás. E a Bíblia não diz que só as viúvas dos helenistas é que foram esquecidas, mas a murmuração nasce ali naquele grupo. Por quê? No meio dos hebreus, dos israelitas, se orgulhavam muito de ser linhagem de Abraão, né? Isso era sempre claramente comunicado. A expressão helenista fala dos de cultura grega. Imagina a turma dizendo, se fôssemos tão hebreus quanto eles, não estávamos sendo esquecidos. E basta aquele veneno da murmuração começar, né, para que haja divisão na igreja. Os apóstolos percebendo o que está acontecendo.
Não apenas que as pessoas estão descontentes, mas percebendo que eles não estão conseguindo fazer o que deveriam. A Bíblia diz que eles reúnem a multidão. Versículo 2 diz, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Qual foi as 2 principais funções que Jetro atribuiu a Moisés? Representa o povo diante de Deus, oração. Ensina-lhes os estatutos nos quais devem andar. Os apóstolos dizem, nós vamos perseverar no ministério da palavra e na oração. Quem está entendendo, diga amém.